Boa tarde, pessoal. Opa, vamos dar início ao trabalho, então. Quem esteve aqui a primeira vez, 2 semanas atrás, nós falamos dos arquétipos femininos, né? Hoje nós vamos falar dos arquétipos masculinos. Para quem não veio na anterior, acho que é bom a gente retomar rapidamente o arquétipo. O arquétipo é um simbolismo, né? É aquilo que nos permeia, é aquilo que nós temos como um ideal, como um estereótipo, que a gente tende a seguir. A gente vai seguindo modelos como super-homem, modelos como alguém da história, né? Às vezes a gente fala o termo ídolo, né? Essa pessoa é meu ídolo, né? Eu sou fã dessa pessoa. Eu tenho uma tendência a seguir algum comportamento daquela pessoa. E na civilização ocidental, o arquétipo, trazido por Jung, que faz o grande estudo, demonstra quem nós somos, que características nós adotamos. Só que quando nós observamos o arquétipo através da mitologia grega, nós conseguimos entender quais são os nossos paradigmas, as nossas limitações, as nossas crenças limitantes que estão no consciente. E no consciente por quê? Porque eu me orgulho de ser daquele jeito, só que é uma crença limitante. E no inconsciente. Ele está no inconsciente até a gente falar sobre isso, né? No momento que a gente fala, a gente se identifica e começa a trazer para o consciente. E começa aí, alguns, a fazer a transformação, a grande virada para a qualidade de vida. Porque não é os espíritos que vão nos salvar, não é Deus que vai nos salvar, não é os santos que vai nos salvar. Quem vai nos salvar somos nós mesmos, através da nossa melhoria. Então, o que nós esperamos é que os espíritos benfeitores, aqui nessa casa, os mentores do hospital, nos inspire, nos mostre o que estudar, nos mostre o que fazer. Mas quem vai fazer somos nós. E em cima disso que está baseado todo o nosso trabalho, né, semana após semana. Né, de descobrimento, de revelação, de sim, sair daqui muitas vezes chateado com o palestrante, chateado muitas vezes, né, com nós mesmos, porque somos defrontados com alguma crença limitante que nos irrita muito. E sempre é bom lembrar aquela frase, a frase de Freud que diz: quando você me fala de Paulo e Pedro, eu conheço muito mais de você do que de Paulo e Pedro. Perfeito? Vamos começar aqui com né, Senhor dos Mares, Poseidon, ou Netuno, né, para os romanos. Ó, Netuno na mitologia romana, deus do reino das águas. Ele tinha comportamento semelhante a seu irmão Zeus. São 3 irmãos, né? Zeus, Hades e Netuno, né? Mas enquanto Zeus era frio e racional, né, Netuno era sentimental e emocionalmente explosivo. Casou-se uma vez com Anfrite, uma deusa vingativa e ciumenta, e colecionou inúmeros casos fora do casamento. Teve filhos monstruosos, por quem nutriu muita afeição. Veja como é importante isso, tá? Nos homens, né, os mortais cujo perfil se assemelha ao do deus dos mares, costumam ser impetuosos. São os homens impetuosos. E também dominadores. Traem, mas não toleram ser traídos. Né? Tem um padrão de comportamento de traição para autoafirmar-se. Mas Deus o livre eles pensar que eles vão ser traídos. No amor e no sexo são apaixonados e se empenham em dar prazer às mulheres. Eles não têm medo de expressar seus sentimentos, ainda que não durem muito, já que costumam ser aventureiros. É a música do Cazuza, né? Adoram um amor inventado. É aquele personagem, aí vocês vão começar a identificar. Maridos, ex-maridos, pais, irmãos, namorados, né, que tem esse comportamento. Ele vai ladrilhar a rua de pedra preciosa para você na primeira semana. Na segunda ele não vai nem te mandar o WhatsApp. Entendeu? Porque ele vive intensamente aquela paixão, aquele negócio, mas não é constante. Né? Aquilo ali não perdura. E ele precisa da autoafirmação constante, por mais que ele ame a mulher que ele está, de ter uma relação extraconjugal. Né? Não é nem um fator biológico aqui, é um fator psicológico mesmo. Né? Por quê? Porque, pensa bem, ele teve casos muito mal resolvidos. As relações desse homem são super mal resolvidas. Quando ele conhece uma outra pessoa, uma nova conquista, ele mente sobre as relações anteriores. Não, mas ela era louca. Ela era louca.
né? E eu suportei mais do que eu podia. Na verdade, não, né? Na verdade, ele era o descompensado na relação. É bem provável que tenha atraído uma outra descompensada também, né? Mas isso não justifica igual. Vocês vão notar essa questão, né, de dar prazer, né? Ele vai fazer tudo que a pessoa quer no início. Ele vai escutar a música que ele não gosta para satisfazer aquela pessoa. Ele é capaz de ir nos lugares que ele não gosta no início para satisfazer aquela pessoa. Ele não chega no início da relação e diz, não, eu não gosto disso aí não. Né? Vamos pegar um lugar alternativo, vamos para um outro lugar. Não, ele é o agradar externo, né? Não é interno, ele não está satisfeito, pleno de estar fazendo aquilo. É só uma estratégia de conquista. Zeus, né? O Deus de todos. Os deuses romanos, claro, mas os deuses gregos são todos eles com características humanas, né? Por isso que são arquétipos, né? Porque eles têm ciúme, eles têm raiva, eles erram, eles são sacanas, né? Eles causam mal. Característica de Zeus, né? Júpiter, na mitologia romana, senhor do céu e da terra, é o principal deus do Olimpo. Por isso, os homens que exercem liderança e poder se identificam muito com ele. Casou-se 7 vezes, a última com Hera, deusa ciumenta e vingativa. Teve dezenas de amantes, inclusive algumas mortais. Os homens que se assemelham a Zeus pelo arquétipo têm comportamento semelhante a esse deus, que os inspira. Emocionalmente são imaturos. Ele vive na quantidade, não na qualidade, né? Não são bons amantes, porque no fim eles são tão egoístas que eles buscam o único prazer é deles. Perfeito? Emocionalmente imaturos, não são bons amantes, em geral são egoístas em relação ao sexo, porque sua finalidade principal é a conquista. Normalmente soa materialmente generosos. Muito presente, é o cara que vai encomendar o helicóptero para derramar a pétala de rosas lá onde tu mora. É esse cara aqui, ele não vai medir esforços materiais para a conquista, né? Quando envelhece, é comum procurar em companhia feminina bem mais jovem. Veja bem, por que ele vai buscar a companhia feminina bem mais jovem? Porque ele continua eternamente na conquista. Por que ele termina uma relação? Ele termina uma relação porque não existe mais conquista. A relação se estabeleceu, acabou ali para ele. Ali foi o primeiro dia que acabou essa relação. Agora ele fica matutando como fazer. Aí, como ele não tem coragem, ele vai trair para que ela tome a decisão. Né? Ele trai, ela toma a decisão, ele parte por uma nova conquista. Às vezes ele faz isso já concomitantemente dentro da própria relação. E ele não percebe, a princípio. Ele acredita que isso é um comportamento masculino saudável, que na verdade demonstra não, né? Outros caras com o comportamento de Zeus vão achar, tá pegando, hein? Tu tá podendo, vão até idealizar o cara. Não, o cara lá é fodástico. Mas na verdade ele é um coitado. Ele não tem amor, ele não tem prazer. No fundo, entende? Ele está eternamente numa busca de algo que ele não vai encontrar. Sabe por quê? Porque ele não sabe o que ele procura. Ele procura o amor, mas de uma forma equivocada. Ele está buscando a conquista, né? E como a conquista é algo muito mais rápido do que a construção do amor, ele nunca se dá. É muito difícil manter um casamento longo com um homem de Zeus. Muito difícil. A não ser que a mulher seja totalmente subserviente, saiba que está sendo traído e lá permanece, né? É o caso. Ainda tem. Hoje em dia, as jovens aqui não aceitam mais, né? Mas da geração antiga, isso era bem comum, né? Ele faz isso, mas é um bom pai, não deixa faltar nada dentro de casa. Como não deixa faltar nada? Falta tudo, falta amor, falta respeito, falta dignidade. Que isso? Sabe? Como é que eu posso vender a minha dignidade, a minha honra por um prato de feijão? Pelo amor de Deus. Aqui está o irmão de Zeus. Então, os 3 primeiros são os irmãos, né? Aqui é Hades, senhor, né, do abismo, senhor da escuridão. Hades, ou Plutão para os romanos, né,
governa o mundo subterrâneo, que é o mundo dos mortos. Os homens, né, que têm a característica de Hades, são introspectivos, reclusos em tudo que fazem, se aplicam profundamente. Já vem aí os intelectuais, os nerds, né? Por quê? Porque Hades vai para o submundo. Ele foi visto 2 vezes apenas na Terra. Uma deles para a conquista da amada. Então, ele é o cara, aquele que não interage muito. Quando, olha, se esforçando pelo aplicativo ou pela internet. Né? Não trafega o bem no mundo dos exibicionistas. E quando nele aparece, são taxados de estranhos. Todo mundo já conhece alguém no colégio assim. Né? Ou no trabalho. Quando escolhe uma mulher para companheira, é comum que seja para sempre. Porque ele não já é um esforço danado ele conquistar uma. E ele diz, não, essa aqui tem que ser para sempre. Ele vai fazer de tudo, né, para que seja para sempre. Quase não são infiéis, por esse mesmo motivo. Entendeu? Eles não querem ter esse trabalho todo. Né, porque é um sacrifício para ele conversar com uma mulher. Entendeu? Ele sofre por antecedência, porque ele pensa assim, eu vou perguntar se ela quer uma água. Mas ele já pensa o que ela vai responder em 3 ou 4 níveis. Então ele sofre 3 ou 4 respostas que ela possivelmente dá. Quando ele faz, ela faz uma quinta. Tipo, quero. Ele é muito negativo. Né? O que desestimula ele. Porque imagina, ele não recebe um fora. Ele recebe da mesma mulher dezenas de fora. Porque ele imagina que ele está tomando aquele fora muito tempo. Sexualmente pode ser ardentes ou abstêmios. Olha só, as duas coisas. Né? Ou ele vai conseguir exteriorizar toda aquela paixão, todo aquele amor, porque ele conquistou, né, a parceira ideal dele, porque não importa quem seja, é a ideal. Para ele é ideal, ele vai fazer aquilo ali dar certo de todos os tipos. É o caso, às vezes, do cara que é traído e permanece com a esposa. Agora é o inverso, né? O cara que sabe que tem alguma coisa muito errada, mas mesmo assim ele permanece lá, com aquela pessoa. Porque para ele é cômodo, essa zona aqui. Ou são abstêmios. Fora da relação, esses são os caras que vão sublimar. Ah, não, eu vou sublimar a energia da sexualidade. Claro que isso vai repercutir num dano psíquico e um dano fisiológico em algum momento. Tá? Não existe essa ideia da sublimação. Né? Tu não pode trancar uma energia, tu pode canalizar ela para outra coisa quando tu não quer expressar isso sexualmente. Mas não existe. Como é que eu vou trancar? Né? Trancar significa que alguma coisa em mim vai estourar. Ó, o comportamento sexual dele está intrinsecamente relacionado à sua companheira. Ele não tem um comportamento dele. Tipo Zeus. Zeus é um egoístão lá. Ah, eu me satisfiz e dane-se o resto. Entendeu? Vou comer um chocolate. Ele não. Ele depende, se a companheira for extremamente fogosa, ele vai ter um comportamento assim. Se ela for serena, ele se adapta, ele é camaleônico, ele, sabe? Ele transparece não ter uma personalidade. Porque ele quer se adequar àquilo ali. É como se fosse aquelas, sabe... trepadeiras que pegam a árvore, elas vão se formando pela árvore. Eles se adaptam rapidamente àquilo. Não vivem de fato o amor. Né? Vocês viram que até agora os homens é difícil viver o amor, né? Porque eles estão dentro desses estereótipos aqui. Né? Porque o amor para o homem é um pouco diferente na ótica do que o amor para a mulher. E se a gente começar a perceber esses arquétipos, a gente entende por que os homens não conseguem. Entendeu? Porque estão presos dentro de um comportamento. Porque nascer assim pode até ser uma fatalidade. Permanecer assim é uma escolha, que nem a frase do Bill Gates. Nascer pobre é uma fatalidade. Permanecer pobre é só uma escolha. Todo mundo tem condições de prosperar. Aqui eu fiz questão de colocar uma... A gente já falou sobre isso, né? Hades e Perséfone. Perséfone é a deusa da natureza, né? A qual ele se apaixonou perdidamente, enlouquecidamente. E a sequestrou para o submundo. E
Quando ela está no submundo, é o inverno aqui na Terra. A Terra morre. Aí quando ela retorna, porque a mãe dela era Afrodite, e disse para Zeus, pô, não é possível, o cara sequestrou a minha filha. E a Terra começou a morrer, entrou num eterno inverno, né? Aí Zeus faz um acordo com ele, metade do tempo ela fica com ele e a outra metade fica com Afrodite. E aí o que acontece? O inverno e o verão, né? Quando ela está com Hades, é o inverno na Terra. Quando ela vem para a Terra, ela remoça, ela fica adolescente, que é a primavera. Veja bem, ele é aquelas características, mas ele foi arrebatado por um amor. Ele foi totalmente derrotado por um amor. Nós homens aqui, quando um amigo nosso vai casar, o que a gente diz? Mais um valente que tomba no campo de batalha. Não é? Ó, temos uma baixa, a gente bota no grupo lá, fulano vai casar. Ele é considerado já um soldado morto, entendeu? É cultural. E ele, embora seja o senhor abissal, ele se rende ao amor de uma mulher. Ele se permite ser conquistado por esse amor. Quando eu falo sequestra, ele sequestra mesmo, mas ela gostava, viu? Ela queria esse negócio aí. Ela gostou desse. Ela amava ou ama ele, se a gente for pensar que a mitologia está viva, né? Apolo. Esse já filho de Zeus, ou seja, já não é mais irmão de Zeus, né? Ele representa o equilíbrio e a temperança. É reverenciado por suas qualidades intelectuais e os dons de adivinhar. Ele se interessou... Bom, aqui vem... Eu não vou nem entrar, que aqui é um pouco mesmo da mitologia, né? Aquelas relações entre eles lá. Mas vamos pegar aqui os homens. Os homens que têm o arquétipo de Apolo, né? São racionais e direcionados para objetivos claros. Para eles, o trabalho e o mundo dos negócios são mais importantes do que as mulheres. O workaholic, né? O executivo. Aquele que o prazer dele é a conquista profissional. Em detrimento dos filhos, em detrimento da mãe, em detrimento da esposa e da família. Né? Nada é mais importante do que a conquista profissional. Vai trabalhar 12, 14 horas por dia, vai municiar de muito dinheiro a família, mas de pouquíssima atenção. Todo mundo conhece, né? Esses aqui. Mas escolhem com cuidado as parceiras, preferindo a de seu nível social e cultural. Por quê? Ele não vai ter tempo para formá-la, entendeu? Então ele vai lá e ele escolhe por currículo. Ele não precisa amar. Ela está dentro do pedigree que ele determina, ele vai escolher. Aí ela cobra se ele ama ela ou não, ele vai dizer que ama. Ele diz que ama, mas não ama. Ela simplesmente foi selecionada dentro das previsões que ele queria. São intolerantes com a infidelidade, né? Eles têm dificuldade em expressar sentimentos. Podem até amar uma mulher a vida toda sem jamais declararem a ela. Normalmente não é a sua esposa. Amam alguém que não é a sua esposa, porque ele não vai declarar a ela. Porque isso não faz parte do mundo dele. O mundo dele é o mundo do pragmatismo, é o mundo da racionalidade, é o mundo do objetivo. 2 e 2 dá 4. E quando a gente entra no campo do amor, 2 e 2 nunca dá 4. É um terreno inóspito para ele. É um cara capaz de enfrentar negociações de milhões de dólares. Ele é capaz de arriscar todo o patrimônio dele, mas ele não arrisca o coração dele. Não. Ele é frio, calculista, objetivo, e normalmente representa aquilo que a sua parceira quer que ele seja. Então aqui está Apolo, ó, representado, né, com um arco, objetivo, né? Eu tenho que atingir meu alvo. Não tem nada que me tire desse objetivo. Meu objetivo é ser bilionário. Ele vai passar a vida toda perseguindo ser bilionário. Ares, mais conhecido para nós aqui no Brasil por Marte, né, que é o deus da guerra. Filho de Zeus com Hera. Os homens de Marte, e aí vem aquele livro, né? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, né? Amantes por excelência. Demonstram apreço pelas formas femininas e seus mistérios ainda meninos. Ou seja, desde menino, eles são fã
das formas femininas. É aquela criança que vai ficar lá no museu olhando as estátuas, né? Vai pegar a revista lá do Playboy do pai, entendeu? Porque é a forma, não é em si a mulher. A forma feminina na infância, ele tem uma atração muito forte. E aqui não precisa uma aula de anatomia, né? A mulher é curvilínea e o homem não, né? Então, as curvas, né, de Oscar Niemeyer estão baseadas sobre a questão da ótica feminina. Para um homem com o perfil de Áries, é um prazer. Fazer amor para um homem com o perfil de Áries é um prazer físico que envolve todos os sentidos. Incansáveis no sexo, adoram fazer a vontade das mulheres e só cultivam a amizade com homens. Companheiros de boemia, quase nunca são fiéis, mas se forem traídos, podem cometer um crime. Eles são aqueles que provocam o crime passional, esfaqueamento, tiro, etc. Né? Mas veja bem, ele normalmente é o líder dos grupos masculinos. Ele é o cara que vai marcar o futebol, vai marcar o churrasco, sabe? É aquela característica de aglutinar, ó, vamos juntar a tribo aqui. Precisamos juntar aqui a tribo para nos reciclar. Veja que quando o Jung trata esse arquétipo, ele coloca ali, ó, adoram fazer a vontade das mulheres e só cultivam a amizade com os homens. Eles não são amigos de mulheres. Aí vem, mas o homem não é amigo de mulher. Não, homens de Marte não tem como. Mulher para ele respeita a mãe, a filha e a irmã. O resto, tudo é possibilidade de sexo. Entendeu? Ele não descarta nada, nem a manca, nada. Entendeu? Ele tá ali, vou botar aqui no número da... Porque é assim que ele pensa. Incansáveis nessa questão do sexo. Por quê? Porque eles também enfrentam dificuldade de amar. Quando tu ama e tu tem uma expressão sexual com a tua parceira, com o teu parceiro, tu tem um nível de satisfação muito maior do que tu tendo um sexo eventual. Perfeito? Então, mas ele não se permite, por isso que ele se torna um incansável. Tá? Normalmente são homens de boa performance fisiológica, são pessoas que se cuidam fisiologicamente, porque eles também querem ser extremamente atrativos. Então, assim como as mulheres aquele dia, todos os homens têm várias características. Ele não é só um desses deuses, né? Vocês vão ver que tem alguma coisa aqui que sempre fecha. E olha que legal, são os melhores companheiros de boemia. Ele não é o Lupicínio Rodrigues, que está lá sofrendo, entendeu? Mas ele é o cara que levou o Lupicínio Rodrigues para o boteco. Entendeu? É ele lá que diz, não, aqui a rodada é comigo aqui agora. E aí o Lupicínio fica compondo lá. Ele é o cara. Por trás de todo poeta, por trás de todo o compositor, tem um Marte. Tem um amigo de Marte. Entendeu? Porque o outro é inerte. Ele ia ficar em casa lá sofrendo. O cara diz, não, vamos pra rua, vamos beber. Aí já lá no guardanapo sai uma das mais belas composições do Brasil. Entendeu? Que era toda aquela turma lá da Bossa Nova, aquele pessoal lá vivia em estado etílico constante, né? O estado de sobriedade deles era bêbado. Né? O normal era estar bêbado. Então tá aqui Marte, né? Fisicamente avantajado, preparado para a guerra, né? A vida para ele é uma guerra, né? É uma guerra constante, principalmente de sexos. Hermes, esse é filho de Zeus com Maia. Os homens que têm a característica de Hermes é Mercúrio, né? Aquele que tem as asinhas, né? Na cabeça e nos pés, né? São irresistíveis e isentos de preconceito. O negócio deles é curtir, eles não têm problema. Inspiram confianças graças ao seu jeito moleque e amigável. Começa com amizade, sabe, amigão? Você leva pra cá, leva pro super. Não, deixa que eu te levo pro shopping. Diz, é um amigo. Tem amigo. Ele tá sabendo o que ele tá fazendo, ele tá plantando, entendeu? Suas relações de amor e de amizade são superficiais, ó, né? Não conseguem se ligar a ninguém profundamente. Até agora nenhum dos homens conseguiu se ligar profundamente, né? Sabem como agradar uma mulher, cumprindo todos os rituais que tornam o encontro inesquecível. Assim como não se comprometem. Ele sabe a música que ela gosta, o que ela gosta de comer, ele estuda.
Ele estuda, vai para casa e decora. Entendeu? E ele planeja. Ser encantador. Mas não é natural. Mas ele é bom no que ele faz. Ele é cativante. É o Dom Juan. Né? O Dom Juan. Ele é objetivo naquilo que ele quer. Assim como não se compromete, nunca termina um relacionamento. As mulheres é que se cansam de sua indefinição. Porque tipo assim, tá, a gente está 6 anos namorando e aí e vai continuar, entendeu? Ele não vai tomar decisão. Né? Ou ela força a situação e aí provavelmente aconteça alguma coisa, ou ela só quer saber de uma coisa? Vaza, né? Eu não estou dizendo que esses homens não sofrem, tá, gente? Pelo contrário, eu estou dizendo que eles sofrem muito mais do que as deusas lá. Porque as deusas, pelo menos, tinham definição. Elas sabiam o que queriam. A mulher sabe o que quer no campo afetivo. O homem que não sabe. Entendeu? Nossa, é tudo um bando de cego que jogaram, ó, vai lá naquela peça lá. E aí a gente vai indo. Essa questão aqui do Hermes, dele tratar de forma superficial, é porque para não ter comprometimento. Porque esse aqui corre o risco. Esse corre o risco. Entendeu? Então ele tem um limite ali, um aloprômetro. Eu digo assim, eu amo, eu me interajo assim, ó, superficialmente. Quando eu comecei a sentir muita saudade daquela pessoa, eu sumo por um período. Eu sumo, desapareço, passo umas 2 semanas longe, depois volto, mas volto também com toda a força do mundo, né? Perfeito? É o cara de Hermes. Eu sei que muita gente aí está identificando uma penca de namorado do passado. Aí ele, ó, bem ligeirinho, ó, vem rápido, sai rápido, entra na vida. Bom, aqui tem 2 pronúncias que dizem que é correto. Hefesto e Éfesto. Né? Os homens, que na verdade é o Vulcano, né? Aquele deus lá que faz as armas, né? Pro Olimpo lá, o cara que fica lá no submundo trabalhando e tal. São reclusos e devotados ao trabalho, mas não necessariamente às artes. Muitos são cirurgiões, arquitetos, operários especializados, aqueles operários, sabe, que trabalham com minúcias, né, com detalhes, computador, né, de fazer lá os negocinhos do computador. Por que são reclusos? Porque se a gente vê aqui a característica, né, o Vulcano foi um filho desprezado por Zeus. Já começa que o pai renegou ele, né? Foi casado com a mais exuberante de todas as deusas, Afrodite, que traiu ele com o irmão, com Ares. Quer dizer, ele tem uma sequência de rejeição. E essa sequência de rejeição levou ele a ficar recluso. Perfeito? É aquele cara que não quer sair, é o solteirão convicto, no primeiro momento. Né? Ele está lá. Aí a mulher olha e diz, mas ai, coitadinho, tá sozinho. Entendeu? E vai atrás. E caça mesmo. Vai lá caçar ele. São tímidos, só abordam uma mulher se seguros de sua aceitação. Por quê? Porque ele é rejeitado. Ele vem de rejeição após rejeição. Então, quando eles sentiram todo o sinal verde, que o semáforo está verde, aí eles se permitem. Do contrário, não. Eles não são aquele cara que na balada vai dar o carão. Sabe? Vai tirar para dançar. Não, ele vai ficar com a água mineral lá olhando. E aí ela olhou, passou a mão no cabelo, né? Colocou lá na posição mais propícia, que aparece a coxa, o busto, mas ele está lá tímido ainda, entendeu? Ele precisa de alguma coisa mais intensa do que isso ainda. Normalmente, outro vai fazer a abordagem antes dele. Entendeu? Mas quando não, aí sim. Quando ele se sentir extremamente seguro, que é quase faltando 10 minutos para terminar a festa, aí ele vai chegar lá. Quando amam, são fiéis, embora não dedique muito tempo à relação. Porque eles têm que cuidar das outras questões, né? Dos detalhes lá, do computador, da arquitetura, da cirurgia. Mas veja bem, são fiéis. Pô, primeiro Deus fiel. Né? Agora, vocês não me saem por aí perseguindo ele, tá? Porque isso não é a única coisa necessária num casamento.
Sexualmente são ardentes. Mas tem tudo, ele é fiel, ele é ardente sexualmente. O que mais a gente quer? Iniciativa. Isso aí a gente resolve. Mas na verdade vocês resolvem todos os deuses. Todos. Vale-se de sua criatividade para inventar jogos amorosos. Quem escreveu o Kama Sutra, com certeza, foi alguém dessa característica. Apesar disso, passam longos períodos sem sexo. Por isso que eles são criativos nessa questão sexual. Porque como eles não fazem, eles ficam pensando muito tempo. Entendeu? Se eu fizesse, como eu faria? E aí, pô, a imaginação vai longe, né? Mas o bom é que como eles são pragmáticos, eles escrevem. Aí depois a gente lê e faz. Entendeu? É assim. Vamos lá. Aqui está ele, ó. Tá lá fazendo as espadas dele, né? Dionísio, Baco. Eu tenho um respeito, um carinho por Baco. E por quê? Né? Baco vem, vocês devem conhecer como o deus do vinho, né? De onde vem a palavra bacanal, que são as festas para Baco. Né? São libertários e exagerados. Eles levam as experiências afetivas e eróticas às últimas consequências. De sexualidade natural e intensa. Eles adoram a alma e o corpo feminino e adoram levar sua parceira ao êxtase. Podem permanecer fiéis a uma musa ou apaixonados. Para eles, o sexo pode ser uma forma de transcender o conhecido. Normalmente vão migrar para o tantrismo, né, para o conhecimento. Para eles, a divindade, a espiritualidade não pode estar separada do sexo. Não existe essa possibilidade para eles. Né? Então, por exemplo, eles jamais se adaptariam às crenças católicas, né? Que refutam o sexo como algo demoníaco, né? Então, pode ver que esse aqui não vai na igreja. A família toda dele vai, mas ele não vai. Entendeu? Você não acredita, não gosta de padre. Na verdade, não é que ele não gosta de padre, ele não gosta dessa filosofia, né? Dessas crenças. Libertários e exagerados. Tu viu que melhorou? Tu já ia pegar esse agora, mas tu ia pegar o outro. O outro também de vez em quando dá um tempo. É que esse aqui assusta mesmo. Esse não vai dar tempo. Esse aqui tu já baixou para pegar o pano de prato. Eles levam as experiências afetivas e eróticas às últimas consequências. Tu veja bem, o outro é o criativo, né? Esse é o que leu. Entendeu? E ele vai, e ele até às vezes melhora o negócio. Ele muda o cenário, tu entendeu? Ele vive intensamente isso, né? Só que preste atenção, ó. Dessexualidade natural. Os outros forçam, né? Eu quero parecer ser. Não, esse aqui é isso aí mesmo. Entendeu? É isso aí mesmo. Né? Ele diz assim, ó. Vamos comprar hipoglós aí. Porque vai ser usado o negócio hoje. Mas ele é assim, ele não está fingindo, ele é natural, entendeu? Agora, se em compensação ele tiver que canalizar energia para outra coisa, ele vai canalizar, né? Ele não tem problema. Então, por que os festivais eram, o festival dele, né, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, eram os mais, junto com Afrodite? Porque, gente, olha, né, era um festival que durava a semana toda, de fazer essa expressão da criatividade, da sexualidade. Claro que quando tu olha por uma ótica católica, isso poderia transparecer lá promiscuidade. Mas não. E as coisas não são como os filmes mostram, né, gente? Tem que ir para a literatura verdadeira ver como é que a coisa funciona.